Então, galera, hoje eu tô aqui com Hélio Soneca, um grande mestre aí do jiu-jitsu, primeiro campeão mundial da história da faixa preta, e o Delson Pé de Chumbo, meu irmão, casca grossa da MMA, muito sinistro. São dois ídolos que, porra, que me fizeram mudar uns pensamentos que eu tenho sobre luta, filosofia de luta. Hélio Soneca aí, meu irmão, porra, da família, lá de Teresópolis. Conta aí como foi sua história, como você conheceu o jiu-jitsu. Então, eu quando garoto, eu saí de uma escola particular e fui para uma escola pública, assim, na porta, digamos assim, na porta do morro, e tinha eu e mais um amigo, assim, que tinha que eram mais bonitinhos, e tinha um grupo que era lá do morro e enfiava bordoada na gente. E daí, um belo dia, o meu tio me levou para treinar jiu-jitsu, achei legal, aí esperei 3 meses, fui brigar com os caras de novo, e os caras me bateram, beleza. Depois de 3 meses, de novo, briguei com os caras, e aí, a cada 3 meses eu ia lá, tentava brigar. Até que um belo dia, o meu professor de jiu-jitsu me botou no time de competição. Eles eram eles eram do time de competição, ou seja, eu nunca consegui vingar eles me fizeram treinar jiu-jitsu. Caraca, legal. Gratidão aos caras. Gratidão aos caras. E você começou em Teresópolis, certo? Eu comecei na Academia Serrana, né, a pai de todas em Teresópolis, professor Cirilo e professor Elias, que eles são alunos do mestre Geni Ribeiro, pioneiro do jiu-jitsu na Serra, em toda a Serra, né? E aos 14 anos eu vim morar no Rio de Janeiro, fui morar na casa do Renzo Gracie e vivo lá até hoje. No Quebra-Mar, né? Era a casa do Quebra-Mar. Porra, que irado aí. Você que é do surf aí, puxa aí. Eu sou a nova geração lá do Quebra-Mar. Eu ouvi muita história dos caras. E tu lembra como que foi o start no localismo lá do Quebra-Mar? Vamos dizer, tu pegou essa transição? Não, na verdade, eu já cheguei um pouco depois, mas eu entrei no clima. Hoje, onde é o pier ali, era só pedra, né? Então, tinha alguns rounds. Eu teve até o primeiro campeonato OP Pro, ficava tocando pedra lá de cima para espantar os caras do nosso pico. Vamos deixar essa história aí pro meio do podcast, que eu quero ouvir com detalhes. Né? É a história do meu pico, né, meu irmão? E, pô, por favor, se apresenta aí pra galera, fala um pouco da sua história. Eu sou o Delson Heleno, né, mais conhecido como Pé de Chumbo aí, principalmente no mundo das lutas, né? Eu comecei o jiu-jitsu, né? Eu treinava capoeira, né? Mas, tipo, não gostava muito de jiu-jitsu, achava aquela agarração toda, aquele lance, uma parada que não era muito minha praia, entendeu? E um belo dia o professor Bita me convidou para dar um treino de jiu-jitsu na academia dele. Eu fui lá dar um treino e tô até hoje treinando jiu-jitsu, nunca mais parei. E você ainda representa a Academia Pitbull? Não, hoje eu não represento mais a Academia Pitbull, hoje eu represento a Renzo Gracie Team Pé de Chumbo. Gracie Team Pé de Chumbo. Fica localizado em Teresópolis. Teresópolis, tem filial em São Paulo também. Irado. Eraço. E essa conexão que vocês têm com o Renzo, vocês estão sempre viajando, sempre, pô, nos campeonatos, pô, sempre naquela frequência. Conta um pouco dessa amizade aí que você teve quando você se mudou pro Quebra-Mar, quando você começou a... Então, eu quando garoto, eu fui criado... meu pai era pai solteiro, fui criado pelo meu pai, ele casou, eu tive uma madrasta, no qual não me dava muito bem, minha madrasta era disciplinada, e eu era aquilo, né? E daí eu me inscrevi, eu fui estudar para ser... Eu era coroinha e tive vontade de ser padre. Só que nessa, eu também treinava hóquei sobre patins, né? No qual o meu apelido é Soneca, eu tomei uma bolada na cabeça e desmaiei. E o Renzo me viu brigando num jogo de hóquei. Eu fui querer defender o Jean-Jacques. Né? O Jean-Jacques, eu achava que o Jean-Jacques era indefeso, só por causa da mãozinha dele. Vocês já treinavam junto nessa época? Não, o Jean-Jacques era da Academia Gracie, eu era da Academia Serrana. E daí ele gostou de mim, me convidou para ir morar na casa dele. Caraca. Eu pedi para minha mãe e moro lá até hoje. E você começou a treinar na Gracie Barra aí? Não era Gracie Barra, era Clube Gracie, ali na Olegário Maciel, ali onde é ao lado do Bibi ali. Aí, depois que a gente... É uma outra história, nasceu o nome Gracie Barra, Barra Gracie, tanto faz. Barra Gracie. E em qual faixa que você começou a treinar, a competir pela Gracie Barra? Porque você foi campeão mundial absoluto
Não, absoluto não. Eu nunca fui campeão absoluto, porque o campeonato mundial ele só nasceu em 96. Eu fui campeão absoluto na azul, na roxa, fui vice na preta, perdi pro Libório na final e perdi pro Fábio Gurgel também na final, na marrom pro Libório e na preta pro Fábio Gurgel. O campeonato mundial foi a partir de 96. Eu não lutei mais ali. 96, na verdade, foi quando eu encerrei a carreira. Qual era o maior campeonato da sua época? Que Era a Copa Atlântico Sul, que era atrás do condomínio Atlântico Sul, numa quadra de futebol de salão, de poliesportiva, e o barranco era de terra. E era e era legal porque as pessoas perguntavam assim, em toda a Zona Sul, qual é o evento do final de semana, o campeonato de jiu-jitsu. Se a gente não ganhasse o campeonato, a gente arrumava uma namorada gata. Essa foi a raiz do jiu-jitsu, né? Claro. Essas foram a raiz do jiu-jitsu aí. Maneiro. E... Cara, e maneiro tu ter me falado isso em relação às marcas que patrocinavam, eu nem sabia. Já tinha muito essa conexão do surf com o jiu-jitsu desde as antigas, na tua época, vamos dizer, de garoto? Ou foi mais pra frente? Não, começou pelo Daniel Sabá, né? Nosso falecido Daniel Sabá, lenda. Sim. E o Malibu também, eles eram do Arpoador, quando teve a briga lá do Hollis com o pessoal do surf. E daí o Sabá era do surf, só que ele fazia karatê, e o Hollis, ele quis arrumar uma briga com o Hollis botou ele pra baixo, segurou ele, mas nem machucou. Aí o Sabá começou a treinar jiu-jitsu, e como o Sabá era um cara influente, ele trouxe as marcas do surf pro jiu-jitsu, ele e o Malibu. Tanto é que os campeonatos antigamente era a Copa Company, né? Falecido Mauro Talba, no auge da Company, Copa Lightning Bolt, Ciclone era junto com a Company, era Company e Ciclone. Tinha várias marcas de surf que cobriam, sabe? Era bem maneiro na época. Rolava, assim, os campeonatos, surf, jiu-jitsu, ou nunca teve muitas eventos? Não, o campeonato era só jiu-jitsu, mas a galera do surf ia lá prestigiar, porque até mesmo o jiu-jitsu ele serviu para os surfistas brasileiros a colocar respeito no Havaí. Claro, total. Entendeu? Eu me lembro que lá era quando antigamente os havaianos botavam todo mundo para fora. Aí os brasileiros que faziam jiu-jitsu, que chegaram lá, até meu amigo. Quem abriu a porteira foi o Biju, né? Não, o Biju já veio depois. Não, tinha gente que já bateu antes. É mesmo? Já bateu antes, mas o Biju era respeitado, que um cara lá morrendo, o cara tava se afogando, ele pegou a prancha, deu pro cara, jogou o cara e ele foi nadando lá pra fora do mar. A história que eu sei, sim, que chegou até mim tem muito tempo, então acaba que vai chegando o telefone sem fio, a galera do surf, né, que teve uma história em Velziland que era um pico que só os locais podiam surfar, estilo quebra-mar nas antigas mesmo, hoje em dia também, né, que não podia surfar gente de fora. Aí chegou o Biju lá, a história que eu sei, e aí o cara botou ele pra fora e tinha o short dos Black Trunks, né? Uhum. Aí o Biju falou, não, cara, então vamos lá pra fora, eu vou tirar esse teu short. Aí chegou lá, botou o cara pra dormir, tirou o short do cara, e aí depois disso meio que começaram. Não sei se é verdade ou não, mas eu já ouvi essa história. Eu já fui muito pra Uluwatu também. Uluwatu não, esqueci do nome da ilha no Havaí. Kauai? Não, a outra é onde mora o Limão, esqueci. Maui. E eu conheci os caras da Rui lá e eu fiquei amigão dos caras. Eu acho que eu nunca tive problema. Assim, eu sou bom de chegada, chego bem em todo mundo. E os caras respeitam muito a galera do jiu-jitsu no Havaí, né? E como que foi essa sua conexão com o patrocínio da Quicksilver? Como você... Fala pra galera que a gente sabe já. Então, eu dava aula pro Heraldo Gueiros, né? Big Rider, na época ele competia normal, não tinha esse negócio de onda grande. E ele era muito amigo do Kelly Slater. E ele me chamou um dia para dar uma aula para ele, junto com o Kelly Slater eu dei. E os caras fizeram a conexão com o pessoal de São Paulo e eu virei patrocinado pela Quicksilver no mundo inteiro. Irado. Porra, essa história é a nata do surf jiu-jitsu, né? Fala aí, Fat Chum. Irado. Eu não sou de surf, não. Nunca nem, Raimor? Eu sou da cachoeira. Uma pergunta interessante. Eu lembro que você competiu a Copa Pódio. Você já era mais velho ali, né? Conta como é que foi. Conta como é que foi a sua preparação. Você teve que tá com o físico em dia, com o cardio dos adultos no momento, a faixa preta adulto, e você já era bem mais velho.
já tinha passado por toda uma carreira no MMA, já encascorado. Conta um pouco dessa sua história. Sim, sim. Então, a preparação, né, cara? É a preparação que eu gosto de fazer lá na minha cidade, né? Quando eu estava aqui, né? No caso, subir minhas montanhas lá, correndo, fazer meus físicos lá e treinando jiu-jitsu Treino forte natural. mesmo, em cima, entendeu? E sabia que eu ia lutar com uma galera bem mais nova, entendeu? Com porte físico bom, entendeu? Com jiu-jitsu também bom, mas, pô, jiu-jitsu também a gente tem, né? Tem essa, então, meu irmão. Foi bom, foi forte, deu pra chegar até na ponta lá. Eu lembro, pô, isso ficou muito marcado pra mim. Eu vi porque teve uma audácia ali de, pô, vou lutar com essa galera e ainda chegou pra ganhar. Você tava preparado ali. Eu consegui, eu acho que eu lutei, foi 2 Copa Pod, se eu não me engano, mas a que, tipo, mais marcou pra mim foi a que eu lutei e quase peguei o braço do Preguiça, né? Que acabou a luta, eu dando passei a guarda dele, saí no braço dele e acabou o tempo. Eu lembro dessa luta. Eu era moleque, eu assistia, meu irmão. Falava, caraca, muito sinistro. Pô, e como tu falou que entrou no jiu-jitsu depois, mas o primeiro contato com a arte marcial, assim, geralmente é uma parada que marca, que nem o mestre Soneca falou, que é a questão de que ele apanhava pros moleques na escola, etc. Sim. Tu teve alguma história, assim, peculiar para entrar no mundo da arte marcial? Sim, também. Eu sempre tive muito medo de covardia. Entendeu? Tipo assim, pô, na nossa época, né, rolava muito também, irmão, covardia, né, que saia na porrada, e eu ficava naquela cara, meu irmão, imagina se um maluco desse, os caras desse conseguem me juntar de porrada aí, e faz alguma coisa, pega, meu irmão, então meu irmão, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser bom em alguma coisa, eu tenho que estar sempre bem preparado, isso aí me incentivou, porque eu ficava com isso na cabeça o tempo todo. Entendeu? Era mó maluco essas paradas, sacou? Eu ia pra escola, pro colégio, meu irmão, eu já ficava imaginando isso, falei, cara, se ninguém me juntar aqui vai ser foda, meu irmão, entendeu? Era o tempo todo assim, eu tive essa parada na cabeça o tempo todo. Aí, pô, fui pra capoeira. Portanto, cheguei na capoeira, cara, pô, sempre gostei de jogar muita capoeira, jogava bem, entendeu? E eu saía na porrada nas rodas de capoeira direto. Todas as rodas eu tava saindo na porrada, todas as rodas, entendeu? Foda. Só que, porra, meu irmão, chegou um tempo na capoeira, eu comecei a treinar jiu-jitsu, e chegou uma época na capoeira que eu falei, porra, não preciso mais ficar saindo na porrada, dá pra jogar só capoeira com a galera, pá. Aí, meu irmão, os mestres já entrava na roda comigo e já queria me bater, entendeu? Aí eu, pô, falava, caraca, agora que eu não quero, os caras querem me bater, bro, entendeu? Aí, meu irmão, não tem jeito, né, brother? Entrava numa, meu irmão, metia porrada, soco na cara, botava pra baixo, quebrava os malucos de porrada, entendeu? E às vezes até, porra, tinha uns caras que eram bem mais velhos do que eu e mestre, mas eles achavam que eram intocáveis, que a gente não podia fazer nada nele. Chegava, dava banda, pisão no peito, jogava a gente lá fora, pô, não tinha essa parada comigo. Dava pisão, já entrava de porrada, botava pra baixo e toma, entendeu? Não tinha essa. Aí depois eu falei, quer saber, eu vou dar um tempo. Aí comecei a dar um tempo da capoeira, por causa disso. E você já foi pro jiu-jitsu? Já fui pro jiu-jitsu. Na academia Pitbull? Já fui pro jiu-jitsu, treinar, já tava no jiu-jitsu, né? Comecei a treinar mais ainda e comecei a buzinar. O jiu-jitsu que te proporcionou bater neles. Sim, me deu mais confiança, né? E eu comecei a buzinar na cabeça do mestre. Mestre, eu quero lutar, vale tudo. Na nossa época não era MMA. Essa é a próxima pergunta. Não era MMA. Eu falava, mestre, eu quero lutar, vale tudo, eu quero lutar. Eu era faixa marrom. Eu quero lutar. E ele, não, espera. Um belo dia ele falou, tu vai lutar. Aí eu fiquei branco. Eu falei, agora eu vou ter que lutar. Foi até aquele evento que o Carso fez lá em Teresópolis, o Heroes, né? O primeiro evento que ele fez lá em Teresópolis, né? Falei, meu irmão, agora eu vou ter que lutar. A primeira luta foi lá, entendeu? Foi até muito interessante que eu fiquei muito nervoso, eu não conseguia falar. No dia da luta, entendeu? Eu ficava quieto aqui o tempo todo. Aí o Bita veio fazer um aquecimento comigo, meu irmão, ele ficou tão nervoso me vendo quieto. Tá vários amigos lá, todo mundo te assistindo pra lutar na sua cidade. Sim, Paraíba me deu um soco, velho, pegou um soco no meu olho, bufo, acordei, velho, tipo, parece que eu tava dormindo. A primeira luta já tomou um nocaute. Não, tomei um soco do técnico ali. Meu técnico. Já deu uma porrada nele. Na luta eu não tomei uma porrada, parceiro. Só o técnico, você deu uma botada na cara. Isso. Aí olhou pra minha cara assim, já saiu, daqui a pouco os caras já chamaram meu nome, eu subi, aí lutei com o maluco da luta livre, né? Fui dar um chute no cara, eu tava muito nervoso. Fui dar um chute no cara, meu irmão, minha perna levantou muito, eu caí de costa no chão. Aí o cara veio correndo pra chutar meu rosto. Podia pôr a toda, né? Podia pôr, era muito bom, cara. Aí o maluco veio pra chutar meu rosto, eu dei um rolamento pra trás e ele meio que se assustou. Aí eu rolei pra trás assim, ele se assustou e parou, voei nas pernas dele, botei ele pra baixo. E o da luta livre, cara. Botei ele pra baixo, dei umas porradas nele e finalizei no pescoço. Caralho, primeira luta. Primeira luta. E na época que tu lutou as primeiras vezes, era aquela
o GP, né? A galera sai na porrada 5, 4 vezes no mesmo dia. Cara, tinha, mas por incrível que pareça, eu não lutei GP. Não lutou, nunca lutou GP. Nunca lutei. Você era mais E era sanguinário, ringue, né? Não era octógono, era ringue. E fala aí, a sua luta mais marcante no MMA que você fala, cara, essa tem uma história, eu me dediquei de uma forma e uma luta tem um valor especial pra você. Cara, pra ser bem sincero pra você, todas as lutas pra mim têm um valor, né? Vamos dizer, até porque eu lutei no Brasil, lutei na Rússia, Japão, Estados Unidos, lutei bastante em vários lugares, entendeu? Mas tem aquela luta que marcou pra mim, que eu sempre comento, que é uma luta que eu nem ganhei, eu perdi, entendeu? Foi com o Daniel Acácio, né? Que foi em Teresópolis também, moleque da luta livre, né? Que eu bati no cara, meu irmão, todos os rounds, e eu cansei de tanto bater no cara, entendeu? E não consegui nem voltar mais. Entendeu? Saindo no balão de oxigênio. Caralho. Entendeu? Essa aí foi a que marcou e, tipo, me fez aprender mais ainda, entendeu? Porque eu precisava treinar mais e estar com gás melhor para poder competir, para poder lutar. Foi aprendizado, entendeu? Então, foi um aprendizado, foi bom. Depois eu tive a oportunidade de lutar com ele de novo, numa revanche, em São Paulo. Aí eu meti a porrada nele e finalizei ele. Não, desculpa, finalizei não, peguei pro ponto. Você já treinou várias pessoas no MMA, vários lutadores de MMA. Você pode contar um pouco dessa sua história? Foi em São Francisco, certo? Não, eu fui morar em Curitiba em 96 e lá era o pessoal da Shootbox. Até quando teve a luta do Macaco, lá, do Pelé, com o Macaco, com o Joil. E daí eu treinava em Curitiba, eu tinha acabado de ser campeão mundial. Cheguei um pouco, né, jovem, meio arrogante na cidade, e comecei a querer ditar regra. Ó, meu irmão, você não pode ensinar para os caras do Muay Thai, porque eles lutam contra o Jiu-Jitsu, isso. Aí um belo dia foi na minha academia conversar comigo, o Rafael, que é o Rafael Cordeiro, né, o mestre deles lá, o Rudimar, o Pelé, e o Fabião, e o Miguel Repanas, que era do jiu-jitsu, que era gente boa, mas não saía na porrada. Era grandão, mas não saía na porrada, mas estava usando os caras. Aí, e tava eu e Cuca lá. E o cara falou, pô, meu irmão, tu fica falando aqui, a gente tá incentivando os caras a treinarem aqui contigo, aí tu vem pra nossa cidade, tu quer ficar mandando, tá tirando a gente pra laranja. Eu falei assim, não, cara, eu não tô tirando vocês pra laranja. Agora, eu achava que vocês têm que colocar o nome do jiu-jitsu. Vocês treinam jiu-jitsu vai salvar a tua vida. Aí esse Fabião, que era um cara bravo lá, bem bravo, bem grandão, começou a gritar, papapá, e eu falei, ô, fica quieto aí. E daí começou a conversar. Aí o Rafael, muito educado, falou assim, ô, Sonequinha, tu acha que tu vai proibir os nossos alunos de aprender o teu jiu-jitsu? A posição que eles aprendem aqui na hora do almoço, eles ensinam pra gente. A gente à noite. Ontem, por exemplo, você ensinou meia guarda. Nós somos os donos da cidade. Aí eu, e meio que assim, meio que eu vi que eu tava vacilando, né, eu vi que se eu saísse na porrada com um, ia ter que sair com mais de 300, sempre, né? E daí, na semana seguinte, o Pelé foi dar um treino comigo. Ele tinha acabado de perder pro Joil. E aí ele treinou comigo 3 semanas. Eu vi onde ele estava errando, que eu já fiz uns vale-tudos, ganhei 3 vale-tudos. Vi onde ele estava errando. E daí mostrei para ele e falei, ganhou. Só que os outros eram muito melhor do que o Rafael, os outros eram muito melhor do que o Pelé de chão. Só que o Pelé era aquele cara escorregadio, tinhoso, sabe? E daí o Pelé começou treinando comigo um mês, ia lá, pegava todo mundo na academia, na Shootbox. Aí veio o Rudimar, aí depois veio o Vanderlei. A história engraçada do Vanderlei, porque o Rudimar falou, eu quero que você treine esse garoto, que ele vai ser o melhor do mundo. Aí eu falei, pô, Curitibano se acha, né? Mano, ele virou o melhor no mundo na época. E daí, cara, foi engraçado que a partir dali nasceu uma grande amizade, uma grande lealdade. O Pelé é um dos caras mais leais que eu tenho na vida. E aí foi desencadeando. Aí eu ensinei, nos Estados Unidos eu dei aula pro Alan Belcher, quando ganhou do Toquinho, né? Quando todo mundo falava que o Toquinho finalizava todo mundo, o Alan Belcher ganhou dele no chão.
Dei aula pro Brent Widman, que era campeão do Bellator, Miguel Torres, que já peguei carona no Carson, Stefan Bona, quando o Carson morreu, ele foi treinar comigo. E foi assim, mas infelizmente eu não quis seguir muito na carreira de treinador de MMA, porque minha paixão, minha religião é o jiu-jitsu. E casca grossa não paga as contas. Então o lutador, o primeiro problema, a primeira derrota que ele tem, ele quer culpar o treinador. Então não tenho paciência para isso. Entendi. E aí você começou sua carreira dando aula apenas de jiu-jitsu. Eu dou aula de jiu-jitsu, eu ajudava meu professor desde os meus 11 anos de idade. Eu dou aula de jiu-jitsu há 40 anos, eu treino jiu-jitsu há 50. Entendi. Sempre, já, desde Sempre. faixa colorida já... Sempre, na verdade, Sim, eu sempre quis ser conexão. professor de jiu-jitsu. Eu nunca fui bom em campeonato. Eu sempre perdia, ou sempre ganhava, mas ou quando ganhava naquela dificuldade. Aí dos meus 14, 15 anos pra cima, aí que eu comecei a me dar bem, comecei a arrebentar, acreditar em mim. Mas até hoje, a pessoa pergunta, pô, Sonequinha, vamos lutar campeonato? Eu não gosto, porque eu não gosto de treinar. Eu gosto de conferir. Aliás, eu vou dar um confere com meu sobrinho um dia. Vamos, com certeza. Aqui, Mas vem pra me arrasta. finalizar, hein? A gente arma um treino. Vamos marcar esse treino já. Opa, claro. Mestre, uma pergunta também interessante eu quero... Não, na verdade não é uma pergunta, eu quero que você descreva como que foi o seu dia que você se tornou campeão mundial pela primeira vez, no primeiro campeonato mundial. Primeiro campeonato. Eu acho campeão que isso, mundial. eu quero que você fale, descreva o dia desde que você acordou, como você se sentiu. Conta pra gente essa história. Pra mim, o campeonato mundial, como o campeonato estadual carioca, tanto faz. Eu fui pra boate Sweet Home, bebi cerveja até 3 horas da manhã, tinha chegado de Abu Dhabi 2 dias antes, tava lá numa lisura do caramba, fui pro Sweet Home, queria fazer uma festa, queria fazer uma farra, saí do atraso. Foi aquele pique. Aí fui lá, fiz, e depois fui lá no fim como um campeonato normal. Lutou concentrado, focado, ou tava só impôs jiu-jitsu, ritmo? Cara, meu irmão, o treino na minha academia era pior do que o que eu era um campeonato. Eu treinava com o Nino, treinava com Roleta, com Gordo, com Soca, com Draculino, com Ralph Grace, brigava com o Raio o dia inteiro. Pô, aquilo ali era pinto. Não tinha como, né? Escola. Eu Quebra-mar ali. A galera toda do quebra-mar ali. eu fui forjado, da época. eu sabia, eu botei na minha cabeça que ninguém me ganhava, e eu não ia ganhar. Quando eu nasci, papai do céu olhou lá de cima e falou, tu é o cara. Eu acredito que sou. Claro. Pelas suas conquistas, né? Já fala. É um pouco arrogante, mas esse sou eu. Não é arrogante, Confiança, pô. É confiança. Claro, se eu Claro, não acreditar né? em mim, Isso quem aí, vai? claro. Tem que isso saber mesmo. diferenciar Poder do arrogância e confiança. Poder do subconsciente. Eu fui fazer jiu-jitsu justamente para isso, para acreditar que eu sou o melhor. Se eu faço a melhor luta, eu acho que não existe ninguém no mundo que ame mais jiu-jitsu que eu. Eu pagava academia aqui, na época era o mesmo preço que a PUC. Era 200, 250 dólares. Eu me lembro que eu ajudava a limpar o tatame, eu era boneco nas aulas particulares, eu ajudava a limpar o banheiro. Até que um dia eu já não precisa pagar mais não, Sonequinha. Tá bom, já. Mas você vai me ajudar todo dia, em todas as aulas. E eu fazia com aquilo um maior prazer. Aquilo ali, cara... Falar que eu também tenho esse prazer pelo jiu-jitsu, mestre. A minha família é o jiu-jitsu. É mais que a minha família. Por exemplo, os membros da minha família, eu tenho tia que é diretora de escola, dá aula em faculdade, até hoje ela acha que eu faço no meu trabalho. Ela pergunta se eu pago o INSS. E ela não sabe. Eu falo pros outros, eu bati no mundo. Eu bati no mundo. Vocês já pegaram um lugar, mas eu tinha que chegar lá na cidade do cara e desafiar o cara, ir no país, fazer assim. Então a gente bateu no mundo. Eu até dei uma entrevista ali num podcast lá em São Paulo, eu falei assim, tem cara que nunca fez nada pelo jiu-jitsu e fica tirando onda aí, falando coisa na internet, que é o campeão, que faz e acontece. Eu não, cara. Eu não quis dizer, porque eu fui preso por causa do jiu-jitsu, porque eu lutei o campeonato, porque eu lutei o vale tudo, não. Eu digo o cara que nunca fez pelo jiu-jitsu, o cara nunca ajudou a treinar um amigo, o cara nunca foi levar uma água pro amigo no campeonato, o cara nunca fez uma doação para pagar a inscrição do amigo pobre para comprar o tatame, e hoje quer vender essa aí. Depois que inventaram a rede social, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, né? Mas eu sou de verdade. Não existe gente triste, não existe gente feia. É isso aí. E você, Pé, conta aí, fala um pouco sobre essa marcialidade, o que você
tá acreditando que o jiu-jitsu tem que melhorar no momento, a cultura não só esportiva, como a cultura da academia. Conta um pouco aí da sua filosofia aí. O que eu penso, o que o Soneca acabou de falar ali agora, faz muito sentido. Quando ele fez lá o podcast, lá foi o primeiro a colocar lá, quando ele mandou o vídeo lá, que faz muito sentido. Eu acho que... E outra coisa que precisa muito no jiu-jitsu hoje, cara, é educação, entendeu? Dos atletas, entendeu? Cara, entendeu? Tá faltando muito o respeito, entendeu? O respeito com os mestres, entendeu? Meu irmão, hoje você vê que a maioria dos atletas esqueceram tudo, bro. Esqueceram melhor, então de repente nunca nem aprenderam. Entendeu? A filosofia do jiu-jitsu, entendeu? Quem foram os mestres, por que ele tá treinando jiu-jitsu agora, entendeu? Quem foram os caras do jiu-jitsu do passado. Tem muita transferência, entendeu? De academia entre atletas, a gente não vê, né? cara. Cara, a gente não vê, os caras não sabem de nada, bro. Aluno indo pra onde tá soprando. Hoje a aliança é melhor, eu vou com a aliança. Hoje um abraço à própria escola. Os Mendes é melhor, checkmate. Não, cara. Não é assim, cara. Os caras não têm hierarquia, não têm educação, não tem... Vocês tinham essas porra de trash talk, um lutador ficava xingando o outro. Porque o cara batia na porta do teu prédio, da tua casa e te chamava pra porrada. Isso, cara. Fora do tatame, né? Não existe esse trash talk, né? Isso é falta de respeito. E eu acho, cara, que assim, eu não sou herói, eu nunca fiz isso pra alguém vir ser grato a mim, mas, por exemplo, anteontem eu tava dando aula, tava o João Alberto Barreto, nosso ícone do Vale Tudo, acho que o primeiro lutador de Vale Tudo da história, né? Professor da Academia Gracie, da época do seu Hélio, 90 e poucos anos. Cara, eu vi ele, eu fiquei emocionado, meu herói de verdade. Cara, os caras aí falam um monte de história, quer dizer, eu nem culpo os caras, mas hoje eu vejo essas grandes associações, que eu não vou mencionar o nome, e eles tentam apagar, da minha própria academia, tentam apagar toda a nossa história. Entendeu? Por exemplo, você já ouviu falar, você luta jiu-jitsu? Tu já ouviu falar no Riga Machado? Já. Já ouviu falar no Carlos Machado? Já, família Machado. Família Machado. Por exemplo, por quê? Porque a Aliança, o Jacaré era aluno do Hollis, então a gente é bem vinculado. Mas outras academias nunca ouviu falar no Riga Machado. Depois do Rick, era o melhor cara que tinha. Carlos Machado foi o melhor professor que eu já vi na minha vida. Sinistro. Entendeu? Então a gente fez muita coisa, né? Você é Nova União. Mas o seu professor, Dedé Pederneiras, ele era aluno do Hollis. Isso. O irmão dele era aluno dos Machados, o Marquinhos Pederneiras. Sinistro. Então muita gente conta história e os caras estão contando tantas histórias que eles estão acreditando na própria mentira. Só que ele esqueceu que eu tô ali. Sim. Esqueceu que eu tô ali. Sim. Não, ninguém esquece de você, mestre. Tem muito Não, mas eu digo não de mim, mas ele tá contando história. Ele tá ali pra contar a verdade. Pra contar a verdade. Entendeu? E o pessoal ainda cai nesse conto. Agora tá, por exemplo, o cara fala faixa coral. Eu uso faixa coral porque me obrigaram a usar, porque pra mim eu uso a minha faixa preta 100 grau. Porque olha aí quanto tá aparecendo um monte de coral aí, agora aquela vermelha e branca, que eu nunca vi na minha vida. Hoje em dia muita gente acha que só de você, tipo, por exemplo, você pegou a faixa preta, parou de treinar e fica recebendo grau, entendeu? A galera não tá treinando. Cara, pra você pegar a faixa coral tem que ser em atividades, tem que ter treinado quantos anos na preta? 31 anos, 31 anos de atividade. Mas não é só isso. E colaborando com a comunidade do esporte também. Não é o teu professor que vai te dar a faixa coral. Ele vai fazer. Né? É a federação. IBJJF. É essa. E se você não tiver federado, você não é faixa coral. Exatamente. Não é, tu não é dessa ou da federação do teu estado. Tu não é. Concordo 100% com você. Teve outro aí que fez um podcast e falou assim, mas tu é faixa coral? Mas tu ainda não tem tempo para ser faixa coral. Não, meu professor achou que eu devia ser faixa coral, então eu só falei, que isso, cara? Tá doido? Virou bagunça. Virou bagunça, tá louco? Cara, que mais hoje em dia eu vejo um monte de gente que não treina jiu-jitsu há 3, 4 anos ganhando grau na faixa preta. Volta ali perto do... Você ganha grau no começo de 3 em 3 anos. Aí tu ficou 2 anos parado, vai fazer o 3º ano, começa a treinar um pouquinho. Aí o professor quer ganhar dinheiro, vende a faixa pro aluno, tá ligado? Existe muito isso. Faixa coral não é médico, faz grau na tua faixa não é médico. Muito comercial. E, cara, a gente vive uma filosofia que é muito acima do comercial, que é a filosofia samurai, né, mestre? É a filosofia de vida que o jiu-jitsu proporciona. Mas infelizmente, tá acabando, tá acabando, tá perdendo isso aí, entendeu? Aquela essência do jiu-jitsu, aquela coisa gostosa. Hoje em dia eu vejo atleta da minha idade fazendo trash talking porque sabe que não vai sair na porrada na rua depois.
Porque não pode, não Depende. pode. Então, hoje em dia tem processo, aí o Depende, cara ele- pode falar, xingar por trás da câmera. Mas eu faço uma caderneta de poupança pra brigar de vez em quando na rua, pro meu advogado me defender. É mesmo, mestre? Claro, pô. Conta aí dessa caderneta aí. Claro, pô. Estilo quebrão. Estilo quebrou, tá certo. Nada mudou. É. De vez em quando tem uma briguinha. Ah, mudou só pros fracos, né? Se tomar 2 chopinhos, pé de chumbo, por exemplo, eu posso estar na noite assim com o pé de chumbo tomando chopp. Com ele e com o meu amigo Thiago. Quando eles me veem chegando meio alegre assim, eles ficam careta na hora, ficam me vigiando. É mesmo. Tomar conta, senão fodeu. Então, Tem que Quanto tomar você? conta, Pé de Você é Chumbo. da dupla mais tranquilo, Tem, né, senão daqui Pé? a pouco ele tá botando alguém pra baixo, rápido. É mesmo? E você tá sempre apaziguando. Tá ali, né, cara? tá Atividade, né? Os É guerrilheiros. verdade. Se precisar se apresentar, a gente se apresenta, É. mas é melhor. É. E na tua academia, como que é a filosofia, assim? Tu trata os teus alunos? É mais, tu, como... não é a cultura tá mudando, né? A cultura tá se perdendo em relação a essas questões de comercial, tal, pra aprender aluno, porque o professor tem que viver A também. filosofia é a mesma, cara, do que eu aprendi, entendeu? Do mesmo jeito que eu aprendi, da família Grace, entendeu? Tudo aquilo a gente tenta acompanhar, entendeu? O máximo pra fazer, entendeu? As coisas bem legal, bem certinho ali, entendeu? Não tem diferença nenhuma, não. Tipo assim, é comercial? Pode ser comercial, cara, mas tipo assim, eu não fujo da filosofia. Entendeu? Eu não fujo do respeito, eu não fujo da educação, entendeu? Eu cobro dos alunos, da hierarquia, eu cobro tudo, entendeu? Pô, meus alunos chegam perto, vai chegar perto dele, ele como faixa coral, é impossível meus alunos chegar perto dele e não cumprimentá-lo, não ter aquele respeito com ele. Meu irmão, tá louco, se não tiver, por mim não vai passar, entendeu? Esquece, meu irmão, que eu vou cobrar na hora, sacou? Então, e isso aí vai ser bom pra ele no futuro, pra eles no futuro, entendeu? Eu tenho certeza disso. Então, pô, claro, meu irmão, então eu vou cobrar, não tem jeito, sacou? Eu acho que é cada um fazendo a sua parte, né, agora. Infelizmente, a gente tá vendo aí que tá meio banalizado, né, porque alguns vacilam pra caramba, faz as coisas tudo errado, mas eu vou fazer minha parte. Não, e como tu falou ali que, pô, tem tia sua que não considera jiu-jitsu trabalho. Como eu acho que eu falei isso no outro podcast até que a gente conversou. Na minha opinião, o jiu-jitsu vale mais que muita faculdade Com aí. certeza. Não, Jiu-jitsu vale, é mas- sério, cara. A outra, eu acho que jiu-jitsu é uma faculdade. Cara, outro dia um cara, até em Teresópolis, né? Esse é um dos motivos que eu até saí de lá. Um cara lá da cidade, cara muito milionário da cidade, perguntou quanto você cobra aula particular? Eu falei, cobra entre 500 e R$1.000. Mas eu posso fazer pra você a 300, ele, por mês? Eu falei, não, por hora. Ele, como assim? Eu falei, como assim o quê? Pô, mas pra aprender jiu-jitsu. Eu falei, quanto você paga na tua psicóloga a sessão dela? 500. Quanto você paga no cara que te dá bomba? No teu endocrinologista. Ele, 800. Eu falei, quantos anos ele levou pra se formar? 4, 5 anos. Por exemplo, eu levei 12 anos, eu acredito, para virar faixa preta, e sou faixa preta há 33 anos. Tu acha que eu não vale a mesma coisa que esses caras? Eu mudo vida. E no Brasil que a gente vive hoje em dia, cara, a faixa preta, ela abre porta pra você em qualquer lugar do mundo. Você respeita Aliás, em qualquer isso. lugar do mundo. Sim. Bom faixa preta também, Pra né? Não é qualquer um. Pra você ser médico e fora do país, tu tem que fazer o mais-valia, dentista. Eu não. Eu tenho profissão em qualquer lugar do mundo. Qualquer Aliás, lugar, só o jiu-jitsu. é estendido o tapete vermelho pra gente em qualquer lugar Com do mundo. certeza. Com certeza. Realmente. O jiu-jitsu, o lugar que o jiu-jitsu mais é mal visto, eu acho que é o Brasil. Exatamente. Muitos faixa preta de analisou, jiu-jitsu, é. muitos faixa Muito preta de faixa jiu-jitsu preta, hoje no cara. mundo ganham mais do que muitos médicos aqui no Brasil, cara. Claro, pô. Muitos, Entendeu? muitos e muitos. Muito dinheiro. Quer ver, cara, quer poxa. ver engraçado? A experiência que eu tenho tido? Eu tenho viajado de Uber, eu tenho andado bastante de Uber. Eu já vi dentista, eu já vi anestesista, eu já vi professor de faculdade, eu nunca vi um professor de jiu-jitsu dirigindo um Uber. Nada contra. Nada. É engraçado. Engenheiro pra Sim. caralho. Engenheiro pra Pra caralho. caralho. Caralho, Porra. é verdade. Isso é foda. Eu acho que o nosso esporte está cada vez crescendo mais e a gente tem que agradecer muito esses ícones aqui do esporte, porque foram vocês que trilharam o caminho para a gente poder, hoje em dia, ter uma vida digna, ter uma carreira em que a gente possa focar 100% no jiu-jitsu, a gente não precisar de outros trabalhos, entendeu? Vocês acreditaram, vocês levaram fé, vocês botaram a cara nisso sem saber o amanhã, né? Isso aí, eu não sabia que Então, o a jiu-jitsu ia ser gente tão tem valorizado que- assim, né? Tu acredita Quando começou. que desde criança eu tive a oportunidade de conviver com Carlos Grace, o criador de tudo, e ele falou
que aquilo era um estilo de vida que ia mudar o mundo. Ele sempre acreditou. Visionário. E eu acreditava Muito, naquilo. muito. Eu sabia, porque ou eu era professor de jiu-jitsu, lutador de jiu-jitsu, ou eu era campeão ou eu não era nada. E eu já acreditava naquilo. Sempre acreditei. Fé, né? Muita gente botando A partir fé dos e meus- fez a parada Dos realmente meus acontecer. 14, 15 anos, eu sempre Atividade. acreditei que aquilo ali era. Muita gente botando fé. Eu sempre acreditei que eu ia ser professor de jiu-jitsu, eu não queria ser lutador. Eu fui ser lutador porque, na época, a pessoa queria treinar com o cara que era campeão. Não que o campeão dá aula melhor do que o cara que nunca foi campeão. Porque eu conheço muitos caras que nunca lutou campeonato, mas pô, são grandes técnicos. Pô, e isso é muito irado, porque eu falei isso no podcast do Bintang, eu lembrei que, porra, eu tava fazendo direito, aí quando eu fui pra Havaí, de verdade, a primeira vez que eu fui pra Havaí, realmente peguei as ondas, falei, brother, fudeu, não vou conseguir ver isso o resto da minha vida na faculdade que eu tô triando. Me agarrei no jiu-jitsu, comecei a treinar de verdade pra conseguir ser um faixa preta no futuro e conseguir surfar, Morar brother. na Bahia, ter sua Porque academia. qualquer lugar do mundo que eu quiser morar, o jiu-jitsu vale. O direito só vale aqui e olha ele lá. Você chegou a morar na Havaí? O meu irmão mora no Havaí, minha Ele é irmã Big também. É. Caraca, fui pro Havaí, meu irmão, não queria voltar foi pra mais, Havaí? brother. É. Todo mundo Mesmo? tem esse surto Meu aí, irmão, brother. tá louco. Quando Que você foi pra lugar Havaí? maneiro, Todo mundo brother. tem esse Foi surto pra pra agora? ficar, Foi brother. mal. Foi com o Sapão, pô. Pro Havaí, Irado, pô. Carlos Sapão. Pô, isso. Porra, Foi com o Sapão, maneiraço. pô. O Sapão foi meu aluno, É criança. mesmo? Quando eu era criancinha, eu sempre ganhava os kimonos do Sapão, boné. Eu Caralho. sempre competia com os kimonos da logo do Sapão. Ah, Chegou legal. lá, ficou Sapão amarradão é lá em foda. Maui. Cara, fiquei amarradão, pô. Mesmo Fui na tu que praia. não pega pá. onda, Não, mas, pô, meu irmão, eu quero energia, cara. Você é energia do louco, lugar, meu irmão. né? Que lugar irado, Bem brother. diferente, cara. Pô, muito, muito irado, muito maneiro. Eu acho que foi 2019 que eu fui. Caraca, 2019, antes da Foi. pandemia? Isso. Ou foi depois? Não, foi antes, foi Antes da antes, pandemia? foi antes, foi. Maneiro. Muito maneiro, muito irado, brother. Foi na Fiquei temporada ou... amarradão. Lembra o Quantas mês que você cachoeiras, foi? né, mestre? Cara, foi na época do Mundial, não foi setembro, mês de setembro. ali, mais Setembro, ou menos. começando das ondas. Chegou a ver isso, algum mar isso. maneiro lá? Vi, porra, É. vi, ó. Pô, ele é muito irado, né? Fui numas cavernas maneironas, não lembro o nome, mas, porra, não dá pra lembrar, muita pancada na cabeça. O Fischer Moon era dessa ilha aí. É mesmo? Mora lá, A gente camarada tem nosso um aí que parceiro veio aí, da tocou um reggae aí pra gente no campeonato que teve aqui A e gente tal. fez o campeonato aqui, mestre. É, a gente fechou aqui Outra as parada portas. Ih, pode Brasil, crer, pô. Acho que eu vi lotado, essa geral, parada, viu? brother. Foi Eu- que o... A única coisa que eu não Teve gostei. mulher que lutaram, cara. Eu vi, acho que eu vi sim, Foi cara. maneiro. A única É, coisa que eu não maneiro. gostei lá no Havaí, porque eu fui na Big Island, aí, pô, não tinha nada fechado, aí eu fui num bar lá de Samoa, os caras grandão, né? Aí eu tomando chopp lá com os caras, papapá, não sei o quê, o grandão lá me deu uma raquetada, meu, eu fui juntado por um monte de Samoa. Cara, Imã de Pode crer. problema, hein? Pô. Meu Não, irmão, pode crer, os caras têm mania de sair na mão lá, brother. Os caras Pô, têm eu muita lembro que os essa malucos porra. falaram, pô, vamos lá sair na mão com os caras lá, os caras gostam de brigar no bar, brother. Black Eu Trunk. chamo, pô, mas deve ser maneiro, mas não na covardia, né, pô? Mas deve ser maneiro sair na mão com os pegou caras. um por não. um, mestre. Não, peguei não. Ficou por isso mesmo. Saí no preju. Os malucos grandes pra Ah, caralho. mas tá quanto? 71 também? Pô, mas tava, foi juntado, Não. tinha uns 10 me juntando. Mas o Tanta cartel. gente me bateu que não conseguiu nem me alcançar. Caralho. Nem me arranhou. Bando de covarde. Me jogaram lá na Tá na ilha dos lixeira. caras, tá bom. Me botaram pra fora. Mas poucos, a quantidade de vezes que tu se deu bem e se deu mal, né? Ínfima esse briga aí, passa batido, Não, né? tem derrota que tem que contar, né? Sim, né, velho? Pô, Não, tem que mesmo, contar as cara. derrotas também. É. Não, As cicatrizes da É vida. mais maneiro às vezes contar dela. a vida não é só mais vitória. Mais né, engraçado. Quem nunca tomou uma juntada, né, Bertola? Eu ainda não. Também ainda não. velho? Também A não. gente é poderoso, né, mestre? A galera fica bolada. Pô, mas lá na Havaí é foda, mano. Lá na Havaí, o surf. Porque hoje em dia, o faixa preta que chega no Havaí, ele pega a onda que ele quiser, entendeu? Do surf, principalmente Mas tu tem que brasileiro. respeitar o pico dos caras. Também não É, chega que achando é. que é a faixa preta que vai chegar lá. Não, Porque não, tem um tá monte de maluco. americano faixa preta também. Mas, meu irmão, os caras te recebem Respeitar o com localismo. muito mais aceitação, entendeu? Se tu não for, sinceramente, se tu não for faixa preta, É um respeito diferente. Os caras não adianta saber chegar, não. caras, cara. da, Não deixa os pegar, não. caras da Rui mesmo, os caras são gangster, né? Os caras mandam em tudo lá, né? Não é só no pico de onda. Então tu tem que chegar... Lá até é foda ficar mais. falando isso, mas quem tem mais moral lá é quem é mais bandido. Exatamente. São os caras do tráfico Louco, lá, É né? sinistro, é sinistro. Graças a Deus os caras são meus amigos. Que Você é louco. parceiro dos caras da Rui? Sou, Que claro. maneiro, hein? É da mesma tribo. ele, né? Não sou maconheiro, não. Nada contra. Os caras, pô, se fosse só maconha, tava bom. Os caras só são muito loucos. Pode crer, só Maconha acelerado, de né, mano? menos. Porra, maconha de menos. Os caras cheirando. Aí
Havaí é um lugar que a galera fica lá, brother. Tem uns parceiros que foram lá, os moleques amigos, assim, mesmo estilo de vida aqui no Brasil, chega lá, fica 2, 3 anos, entra pra droga pesada. Caralho, brother. Sinistro, Havaí tem essa energia, assim, as paradas, os caras ficam pancados lá, brother. Se tu não souber administrar tua mente ali, panca mesmo. Parada é sinistro. Já ficou lá muito Mas tempo? isso todos nos Estados Unidos. Eu não. Fui uma semana. só de Aí, eu vou te olhar. falar, no mundo inteiro é assim, irmão. No mundo inteiro é assim. Eu acho que, tipo, porra, tu começa a viajar, tu vê que a galera vive uma vida de droga, de festa, né? E nos Estados Quando a Unidos, gente e o se jiu-jitsu deslumbra, salva, né? Tudo maneiro. Depende, tem muito cara aí, não vou citar nomes, que virou drogada através do jiu-jitsu. Conheceu a droga pelo jiu-jitsu, porque virou campeão, deslumbrou. Aí É aconteceu verdade, isso. grandes campeões até. Né? Grandes campeões. Sim. É fogo. Grandes ídolos. Ídolos. Na verdade, Antes e depois de mim, eu conheço pelo menos aí uns 5. no surf tá muito ligado, assim, a galera do surf, droga. Pô, mas eu acho a galera do surf até mais tranquila, porque a galera do surf acorda cedo pra pegar onda, né? Os caras são mais na dele. Vou te falar, isso aí são muitos perfis, entendeu? Muitos perfis Porque de a droga do surfista. jiu-jitsu começa pela bomba, né? Sim. Esteroides. Esteroides Fazendo a parada Isso ali. aí não dá. Sim, Tu ponta. não pode ser um Esteroide de cabeça, surfista bombado, né? Tu vai perder toda a Isso desenvoltura. aí, eu acho que... Tu vê o Ítalo Ferreira, os caras... O Ítalo Ferreira tá Maçudo trincado também. e é o que mais surfa, dá uns aéreos gigantes, cai no machuca o joelho. Eu acho que isso aí é até um dilema, de repente. Tem surfista que é bom, tem surfista que é magrinho, tem surfista Falando- bom forte. É. Agora, bora falar de um assunto maneiro também, sobre preparação física, Pé. Como é que você faz ainda a sua preparação física? Porque você, pô, é um cara que já tem uma idade, mesmo assim tá com o corpo fibrado, tá na pressão, treinando bem. Conta aí, como é que é a sua rotina de treinos? Eu sempre gostei de treinar, cara, né? Desde quando eu descobri, meu irmão, é uma adrenalina, assim, maravilhosa pra mim, entendeu? Eu sinto, meu irmão, vontade de fazer preparação física, malhar, vontade de correr e treinar. Eu sempre fui da área. Pô, tô muito tempo sem lutar MMA, não quero nem mais lutar MMA, entendeu? Mas jiu-jitsu, ainda gosto de competir ainda, mas eu continuo fazendo E sem meus kimono, treinos. você gosta de competir Gosto ainda pra sem caramba, kimono? gosto. Tem algum campeonato em mente? Ou... Cara, não, no momento não tem nenhum campeonato em mente, mas eu tenho maior vontade de me testar ainda. Eu acho que não é nem tão possível, né, Soneca, o ADCC. Eu acho que você lutou a última Porque foi um dos seletiva, não foi eventos de que eu não BH? lutei, cara. Tipo assim, fui campeão da seletiva, do ADCC. Aí eu ia lutar aquela vez lá nos Estados Unidos e eu tava na IFL, os caras da IFL não deixaram eu lutar. Caralho. E eu tava no evento praticamente, meu irmão. Nem assisti o evento, peguei o voo e vim embora. Falei, pô, de sacanagem, pô. Que loucura, Aí não deixaram eu coisa de lutar, entendeu? contrato. O único evento que eu seletiva. não lutei foi o ADCC. E foi em qual ano essa seletiva? Foi 2007. 2007. Você lutou na seletiva de 2022, não lutou, certo? Tô falando besteira? Cara, não, lutei várias. Eu lutei Então, seletiva, mas você lutei lutou várias. há pouco tempo uma seletiva, não lutou? Eu acho que lutei em São Paulo. Lutei uma Foi em seletiva em São São Paulo, há Paulo. pouco Foi, tempo, eu lembro. foi. Eu lembro de Ganhou umas lutando, lutas boas bateu pra na caramba, é, foi, né? bateu na garotada, Mesmo. meu. Muito Muito cheio de moleque lá, mas deu pra fazer uma graça legal. Avançou Foi, maneiro? Avancei Irado. ali, cheguei bem ali. Não é tão fácil, né? Seletiva é claro. brabo pra Você é caramba. lutando de 88 Mas eu quilos. gosto, entendeu? Tipo assim, tá bem, meu irmão. Tá bem treinado, físico tá bom. Não custa nada lá de se testar, Não custa entendeu? nada, Eu só não tem tenho a essa ganhar. parada. Hoje eu não tenho essa parada, mas caraca, tem que ganhar, pá, não sei o quê. Lógico que eu luto pra ganhar, não luto pra perder. Parado. Entendeu? Mas, meu irmão, só ir tá ali pra me sair na mão com a molecada, tudo, brother. Não tem essa. Eu vou lá e vou brigar, foda-se. Porra, que irado, Porra. irmão. Porra. Maneiro demais ver pô, essa conexão aí que vocês têm. E uma parada, né? Vamos já pro último assunto. Como é que vocês se conheceram? Essa história Isso é que eu ia legal. perguntar, porra. Eu Agora conheço vamos ele falar desde de quando ele coisa era boa. criança. Uma vez eu fui treinar na academia do Bita, né? Que é um grande amigo meu. Era um cara que ele não foi meu professor, mas ele tem uma parte importante na minha vida como professor de jiu-jitsu. Porque ele que me trouxe a primeira vez do Rio pra cá pra treinar na academia, no Clube Grace, porque ele começou a treinar aqui. E eu sempre ia treinar com o Bita, eu gosto muito do Bita, cara. Aliás, a pessoa que não gosta do Bita deve ter defeito. E aí eu fui, aí ele fez um treino em pé que era só de botar pra baixo, primeiro só botar pra baixo, e eu era bom em pé, assim, eu botava todo mundo pra baixo. Aí eu fui dar um treino com ele e me deu um Kataguruma. Caraca. Eu falei, o quê?
Aí eu falei, pô, esse moleque tem talento. Ele era faixa azul, eu era marrom ou preta já. Era preta. Falei, pô, o moleque tem talento. Aí, beleza. Falei assim, pô, aí dali, a gente sempre se falava, e a primeira vez, é até engraçada essa história, que aí eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiz uma besteira aqui, tive que ficar lá dar um tempo. Já imagina. Aí, um amigo meu falou, pô, cara, o Pé de Chumbo tá vindo pra aí, eu tô patrocinando ele era da Secretaria de Esportes de Teresópolis. Caraca, essa história é melhor. A gente pagou a passagem pro Pé de Chumbo, só que ele não tem dinheiro pra comer, não tem lugar pra ficar. Eu falei, pode mandar ele aqui pra casa. Só que na minha casa tinha 30 pessoas. Verdade. Inclusive a Kira tava lá, todo Sapão, mundo. né? Nem era minha casa, eu morava Tava lá. Eu morava na casa dos outros. De uma menina lá, de uma amiga minha. Eu e a minha mulher, e morava na casa de uma amiga minha, minha ex-mulher, né? E daí ele ficou na nossa casa. Aí ali a gente ficou amigo, ele se deu bem no campeonato, ficou amigo da galera. Aí na hora de ir embora, a gente foi levar ele no aeroporto. A besta, só falando assim, a besta, que ele me deu um trabalho, ele mudou todo o roteiro do aeroporto naquele dia. Ele me despachou o passaporte dele na mala. Ah, calma. Na mala, junto com a mala, dentro da mala. Teve que abrir tudo pra catar a mala, pra pegar o passaporte dele. O voo atrasou em paga de 3 horas. Eu falei assim, negão, vou te matar. Soneca chegou pra mim e falou assim, cadê o passaporte? Eu falei, não, já despachei, vambora. Eu queria bater nele. Aí ele, não, tu tá de sacanagem com a minha cara, velho. Eu falei, eu vou te matar, velho. Eu falei, como assim, cara? Já tá tranquilo, os caras tomam conta de... Caralho. Caralho. Aí depois disso, né, depois dessa viagem, aí nasceu um grande amor. Nasceu um grande roubada amor. Que Um os grande amigos amor. se formam. A gente se ama tanto que eu raspo as costas dele e ele a minha. Mas só é gay se tiver contato visual. Não tiver ela não, pô. Não foi, mestre. O MTS tá me olhando, qual foi? Olha o contato visual. Olha o contato chegando. Falar nisso, outra vez que tu raspa minhas costas hoje de novo. Caraca, sério? É, de verdade. Então, galera, a gente teve a honra aí, esses duas lendas, ícones do nosso esporte. Não tinha, como começar melhor esse podcast. O primeiro campeão mundial da história do jiu-jitsu, ele era peso pluma. O senhor me dá licença? Pode falar pra eles como é que você me conheceu? Ele é meu tio. Já fui. Já foi meu tio, né? Ele namorou minha tia Samantha. A maior gata da lagoa. Tá querendo TBT, mas Pô, aí, tia Samantha, aí, um elogio. Se esse moleque é bonito, imagina a tia dele. E, esse outro ícone aí, meu irmão, Delson Pé de Chumbo, que tá, meu irmão, bem pra competir até hoje aí, cara, meu irmão, coroa muito sinistro aí. Vamos na guerra. Referência sempre. do esporte. Valeu, moleque. Obrigado vocês aí pela Valeu, galera. moral aí. Obrigado.